Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Connect Physio, um evento promovido pela LocMed Hospitalar em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta, um profissional tão importante na equipe multidisciplinar. E a gente queria agradecer os parceiros, os patrocinadores, a Philips e a Fisher Paykel, por terem acreditado no nosso projeto, sempre estarem acreditando, né, nos nossos projetos, na nossa visão e missão, e o apoio da Xlan também, que é uma parceira de sempre. E hoje a gente vai estar com o Dr. Francimar, com a palestra Suporte Neuromuscular Avançado no Paciente Crítico. E o Dr. Francimar, ele é doutor em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador da Pulmocar de Fisioterapia, coordenador técnico científico do Serviço de Fisioterapia do Hospital Esperança Recife, coordenador de fisioterapia da UTI Geral do Hospital Agamenon Magalhães da Secretaria de Saúde do Estado. E eu queria mais uma vez agradecer o aceite, Francimar. Você é sempre um parceiro nosso, que sempre tá junto aí quando a gente pensa em apresentar novidades, em instruir, em orientar e sempre disseminar esse conhecimento. E agora ele passa a palavra. Bom, amigo, eu que agradeço a oportunidade de estar nesse evento, enfim, e contribuir de alguma forma, um evento que eu gostaria até de ter visto antes, mas enfim, coincidiu da gente estar no módulo de pós. Quer dizer que a gente está com alguns alunos aqui da nossa pós de reabilitação cardiopulmonar, mas eu fiquei bem instigado, né, sobretudo para falar sobre esse tema. Agradeço demais a LocMed, grande parceira nossa, sempre foi, tanto na questão do suporte de tecnologias para o ambiente hospitalar, como agora também, né, dentro da lógica da reabilitação cardiopulmonar e metabólica, né? Assim, agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema, porque, em geral, é um tema que é negligenciado, né? E a gente está tendo a chance de poder conversar e falar um pouco sobre essa questão que precisa ter mais atenção do fisioterapeuta. Bem, gente, vamos lá, então. Mais uma vez, agradecendo a todos. A gente vai falar sobre esse tema, que é um tema que, como eu falei, em geral, negligenciado, né? É um tema negligenciado e que, agora, na pandemia, a gente teve uma oportunidade muito interessante de explorar essa questão do suporte neuromuscular. Uma expressão que surgiu agora, né, Cadu? O Paulo até fala, cara, quem inventou esse nosso suporte neuromuscular foi você. Eu criei a máquina e tu deu o nome ao negócio, né? Que foi quando eu tive a oportunidade de ter acesso ao RICARE, que é um equipamento de eletroestimulação neuromuscular que foi desenvolvido para a terapia intensiva, né? Bem, então, por que foi tão oportuno ter essa disposição desse equipamento durante a pandemia, né? Porque, assim, antes da pandemia, a gente já tem esses dados epidemiológicos que mostram que a terapia intensiva ela evoluiu muito em estratégias de suporte de vida, né? E a mortalidade, indicadores como mortalidade e a taxa de sobrevida 28 dias após a alta da UTI, ou durante o treinamento da UTI, aumentaram bastante, né? São indicadores que as estratégias de suporte de vida estão funcionando. Porém, o prognóstico clínico funcional desses pacientes sobreviventes da terapia intensiva a longo prazo é um prognóstico ainda bastante reservado, né? Que diz que as estratégias de reabilitação não estão sendo efetivas. Isso já era um dado que chamava atenção, que a gente tem que abrir o olhar para essa questão, né? Bem, quando a gente vai para a revisão da fraqueza muscular adquirida na UTI, já é de conhecimento universal de que ela tem 3 pilares fisiopatológicos, que é alterações microvasculares, alterações metabólicas e alterações da estabilidade elétrica do tecido neuromuscular, que vão combinar com a desordem neuromuscular, né, que vai ser o dado clássico para a gente vai ser a diminuição de força, né, muscular periférica, né, e na maioria dos estudos é o MIC, o score de força muscular periférica que é utilizado, é o chamado diagnóstico de fraqueza muscular clinicamente aparente. Mas o fato é que a presença desse diagnóstico está associada a maior tempo de ventilação mecânica, maior incidência de PAV, maior tempo de internamento na UTI, no hospital, maior mortalidade e piora da função física. Isso aí é inquestionável, né? O fato é que os estudos começam a mostrar que, além desses desfechos relacionados ao hospital, os pacientes que sobrevivem da UTI, além de ficar mais tempo na ventilação mecânica, maior tempo de estadia na UTI, maior tempo de estadia hospitalar,
eles vão ter uma mortalidade maior após a alta hospitalar. Isso está associado a um prejuízo funcional. Nesse estudo em particular, ele mostra que a distância caminhada de 6 minutos é menor, os pacientes após a alta, os custos com assistência à saúde são bem maiores, né? E muitos desses pacientes têm que ser destinados a serviços de deshospitalização ou de home care. As evidências de fazendo um follow-up, um acompanhamento pós-alta mais prolongado, mostram que de 5 meses a 6 meses após a alta, ou de 6 meses a 5 anos após a alta, a taxa de sobrevida entre aqueles pacientes que têm fraqueza muscular é bem menor. E que pacientes, quanto maior for a fraqueza muscular, maior vai ser o impacto na sobrevida desses indivíduos. Então, esse gráfico aqui ao lado, desse estudo aqui publicado na Critical Care, ela mostra que a fraqueza muscular severa, que quando o MRC é menor do que 36, está associada a uma taxa de sobrevida menor ainda do que quando o paciente é diagnosticado com fraqueza muscular adquirida na UTI no ponto de corte de 48. Então, quanto mais severa a fraqueza, pior o prognóstico. Quando a gente pensa, então, nos fatores de risco para a fraqueza muscular, existem alguns que não são modificáveis. Eu não tenho como mudar a gravidade da doença, eu não tenho como mudar, evitar a ventilação mecânica prolongada em alguns indivíduos, a falência de múltiplos órgãos, né? Os níveis altos de lactato naqueles pacientes que fazem sepse. Eu não tenho como mudar o sexo do paciente, porque pacientes com sexo feminino são mais predispostos à fraqueza. Não tem como mudar a idade avançada de alguns pacientes que são mais predispostos a fazer fraqueza, obesidade, pré-morbidade. Mas a gente tem como controlar a hiperglicemia, a gente tem como fazer uma nutrição parenteral mais adequada, a gente tem como ser mais judicioso no uso de drogas que são neuromiotóxicas e, sobretudo, nós fisioterapeutas, a gente tem que combater talvez um dos principais fatores associado à sepse e hiperglicemia que causam fraqueza muscular, que é o repouso no leito e a imobilização por tempo prolongado, né? Isso aí a gente tem como agir e a tecnologia tem avançado muito nesse sentido. Então, o papel da reabilitação é atenuar essa perda de massa muscular quando o paciente é exposto à terapia intensiva, né? E entre aqueles pacientes que sobrevivem, né, a gente acelerar esse processo de recuperação muscular. E o que a gente pode fazer, usar para isso, que está bem descrito na literatura, são protocolos de imobilização precoce sistematizados, protocolos de desmame da ventilação mecânica, prevenção de delírio e um protocolo ajustado de sedação e analgesia, acordando o paciente o mais rápido possível. Sendo que qualquer protocolo de desmame ou de mobilização que não inclua o suporte neuromuscular, eu sempre digo que é um protocolo capenga, porque justamente na fase onde o paciente mais vai perder massa muscular é a fase onde a gente não tem outra estratégia de mobilização que não seja a mobilização passiva, posicionamento ou a eletroestimulação, que é a única que efetivamente pode atenuar a perda de massa muscular. Isso está descrito já em alguns guidelines, já desde 2013, começa da Anesthesiology, que fala aí, prevenção da sepse, controle rigoroso da glicemia, protocolo de ventilação mecânica, mobilização, reabilitação, para mim é a mesma coisa, uso judicioso de bloqueador neuromuscular, corticosteroides, ou seja, aquelas drogas neuromiotóxicas, né? Mobilização precoce, e ele faz aqui, eletroestimulação neuromuscular transcutânea, que nesse trabalho ele já falava que era a medida mais efetiva a curto prazo. Então, a gente já tinha no nosso hospital uma instituição de bundles. Entre eles, um dos protocolos mais importantes é a prevenção da fraqueza muscular adquirida na UTI, que ela pode ser evitável, essa é a dica. Fraqueza muscular adquirida na UTI, ela não deve ser aceita como algo inevitável na maioria dos pacientes. Particularmente, a gente viu isso na COVID, pacientes que ficaram 12, 14, 20 dias expostos à ventilação mecânica e saíram da UTI sem fraqueza muscular adquirida na UTI, por conta da possibilidade do uso do suporte neuromuscular avançado numa fase mais precoce. Tá? Então, esse é um evento que a gente considera como um evento deletério, um evento que, quando pode ser evitável, eu considero até uma iatrogenia relacionada à terapia intensiva. Bem, vamos para os dados da COVID, que a gente já esperava isso e foi o que a gente encontrou, né?
A incidência de fraqueza muscular, nos 4 primeiros estudos importantes publicados, um estudo francês, um outro estudo inglês e outro estudo belga, mostrou que a incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI oscilou entre 72% a 100%. Então, era esperado que pacientes que ficaram, em média, 12 dias em ventilação mecânica, 6 dias de bloqueador neuromuscular, que muitos dias de imobilidade, que eles desenvolvessem uma incidência tão alta de fraqueza muscular adquirida na UTI. Nesse trabalho mais recente, além de ele trazer um dado muito semelhante, mas desse trabalho específico ele foi um trabalho bicêntrico, e um desses centros usava eletroestimulação, eles viram que a incidência de fraqueza muscular foi de 69%. Muito parecido com o demonstrado até então. Mas o que chama atenção nesse estudo é que eles viram que um mês, né, após o desmame da ventilação mecânica, entre sobreviventes, 44% deles ainda apresentavam fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, o indivíduo foi desmamado do ventilador, um mês depois, ele ainda tinha MIC abaixo de 48. Então, traz aquela ideia de que, olha, prevenir é melhor do que tentar tratar depois. A gente talvez não dê a oportunidade desse indivíduo sobreviver. A gente tem dados recentes hoje muito consistentes de um trabalho americano que mostra que 500 pacientes expostos à ventilação mecânica tiveram alta hospitalar, 27% deles foram a óbito ao longo de 6 meses após a alta. 60% deles ainda tinham alguma limitação funcional 6 meses após a alta. Provavelmente a fraqueza muscular adquirida à UTI contribuiu muito para isso. Um outro dado importante, gente, é que essa revisão sistemática traz de vários estudos de mobilização precoce, traz um problema da mobilização precoce. Do tempo que o paciente permaneceu na UTI, só 14% do tempo de permanência na UTI, esses pacientes foram mobilizados. Então, é um tempo muito curto. Né? E a gente, quando pega o principal ensaio clínico sobre mobilização precoce, publicado na Lancet, a gente entende que, olha, os primeiros 14 dias de exposição à ventilação mecânica, os pacientes que tiveram um protocolo de mobilização sistemático, que é esse grupo em vermelho, e os pacientes que não fizeram mobilização precoce sistemática, o grupo em azul, eles caminharam iguais. Só houve uma dissociação da funcionalidade a partir do 14º dia, onde esses pacientes realmente começaram a decolar e melhorar a funcionalidade. Então, esse período de 14 dias aqui foi justamente o período que os pacientes estavam sedados. Então, não era possível estratégia de mobilização no paciente que não é capaz de cooperar e que é inábil para realizar uma contração muscular voluntária. Agravando esse problema, a gente traz esse estudo do Gluter, que ele mostra isso aí, olha só. Ele fez uma análise de ultrassonografia, que a gente estava falando com os nossos alunos aqui, em 2 momentos diferentes. E aí eles viram, numa análise linear, que parecia que a perda de massa muscular acontecia nos primeiros 20 dias. Quando eles analisaram pacientes depois do 10º dia de internamento, praticamente não houve mais queda da massa muscular. Aí ele fez uma análise logarítmica e confirmou isso. A perda de massa muscular relacionada à doença crítica ela é mais severa na primeira semana de internamento. Se a gente pega um paciente com Covid-19, que na primeira semana ele ainda provavelmente está bloqueado, ou no mínimo fortemente sedado, o que eu vou fazer para atenuar essa perda de massa muscular? Aí a gente volta para aqueles estudos, eu vou falar especificamente daquele estudo britânico. 177 pacientes graves expostos à ventilação mecânica, do qual 110 pacientes sobreviveram. Sabe qual foi a incidência de fraqueza muscular entre os 110 sobreviventes no momento do acordar? Pacientes com Covid-19? 100%. 100% dos pacientes, os 110 pacientes tinham fraqueza muscular adquirida na UTI. E o marcador é um marcador simples, o MRC abaixo de 48. O diagnóstico chamado fraqueza muscular clinicamente aparente. Olha que dado interessante. O tempo médio de bloqueio neuromuscular foram de 7 dias. O tempo médio de sedação foi de 13 dias. E o tempo médio em que o paciente recebeu a primeira mobilização foi de 14 dias, exatamente o que a gente estudou anterior. Os pacientes só começaram a ser efetivamente mobilizados no 14º dia. Só chama atenção que o bloqueador neuromuscular foi suspenso no 7º dia. Então, a gente teve 7 dias onde esse paciente responderia à eletroestimulação e ele não foi eletroestimulado. Né?
E também não foi mobilizado porque ele estava sedado, ele não tinha consciência para realizar exercícios ativos. Então, a pergunta é, esse prejuízo neuromuscular ele não poderia ser prevenido ou atenuado com ativação neuromuscular precoce? E ativação neuromuscular, a gente fala de eletroestimulação, né, ou de suporte neuromuscular avançado. Essa é a meta-análise mais recente, que traz um dado muito consistente sobre eletro, porque ele faz uma pergunta certa. A eletroestimulação, se utilizada precocemente, melhora desfecho? Viram 577 pacientes em 9 estudos. Outra análise bem desenhada, que mostrou que a eletroestimulação foi capaz de melhorar a força muscular, foi capaz de diminuir o tempo de ventilação mecânica, foi capaz de melhorar a estadia, diminuir o tempo de estadia de internamento na UTI, o tempo de internamento hospitalar, melhorou a atividade de vida diária no pós-alta, melhorou a distância caminhada e melhorou o status funcional, embora sem significância estatística. Só não teve impacto na mortalidade, mas esse não é um desfecho que tem que ser algo da fisioterapia. Mas, enfim, essa revisão sistemática trouxe esses desfechos todos. Melhorou massa e força muscular, melhorou função, melhorou funcionalidade, impactou em marcadores de ventilação mecânica e de tempo de internamento no hospital e na UTI. Um dado importante, esse estudo publicado na Corrente Opinion traz esse dado aí, 2020. Se aplica ao paciente de SARA, ao paciente crítico, ao paciente COVID crítico, né? Durante o período de internamento na UTI, a gente vê a primeira linha aí, é uma queda importante da função muscular, que é um processo catabólico importante aí. Sendo que essa perda de força e massa muscular, ela se mantém 6 meses após a alta. E olha só, 5 anos após a alta, o paciente ainda não recuperou toda a massa muscular e nem de longe recuperou a força muscular. O dado que a gente chama atenção aí é que boa parte desses pacientes poderia ter tido atenuado a perda de massa muscular, né, nesse período de internamento, e isso poderia também a gente poderia ter usado estratégias de aceleração da recuperação neuromuscular no pós-alta. Chama atenção para a questão da reabilitação, né? Hoje, a Covid vai deixar esse legado para a gente, que os intensivistas antes não entendiam, que o paciente teve alta da UTI, ele precisa continuar a reabilitação pós-alta. Sobretudo nos idosos, porque o idoso ele não tem essa proteção a todos os mecanismos de agressão pró-catabólicos, né, e anti-anabólicos, né, a tempestade de agressão ao metabolismo muscular que o jovem ainda tem. Parece o jovem com o guarda-chuvazinho, mas o idoso não, ele está totalmente exposto. Então, o que a gente vê é que, no idoso, essa perda de massa muscular é muito mais acentuada e a recuperação da massa muscular ela não ocorre em muitos indivíduos, ou ocorre parcialmente. Aquilo que a gente falou aqui na aula, né? Você perde massa muscular, mas não recupera tudo que ganhou. E mesmo aqueles que recuperam a função, isso vai ter um prejuízo metabólico a longo prazo. E alguns, eles não conseguem ultrapassar o limiar da funcionalidade. Eles continuam com prejuízo funcional após a alta. Esse é um estudo que fala do prejuízo neuromuscular que acontece no paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, tem uma fase inicial, em laranja, aí, onde vocês estão vendo aí uma agressão da função pulmonar, e eu tenho uma resposta inflamatória sistêmica, e o que vai acontecer é a atrofia muscular, e muito dessa atrofia ocorre pela inflamação e pelo desuso, né? E muitas vezes o tratamento da inflamação. Bem, esses pacientes eles vão perder função muscular e a gente vê a situação A, B e C, onde o A é muito pouco comum, aquele indivíduo que recupera toda a função muscular. O mais provável é que ele recupere parcialmente ou ele não recupere nada do que ele perdeu. Então, a eletro ela vem com essa proposta de diminuir o período de desuso e de diminuir essa agressão, né, essa disfunção neuromuscular que o paciente tem em consequência da exposição à terapia intensiva. Bem, isso é de um estudo publicado que a gente fez uma adaptação, um estudo italiano, a gente fez uma adaptação à nossa realidade durante a pandemia, que a gente usou a eletroestimulação já nas primeiras 48 horas de ventilação mecânica, após as primeiras 48 horas, ou logo a suspensão imediata do bloqueador neuromuscular. E o objetivo aí era prevenir a perda de massa muscular, né, naqueles pacientes que não eram capazes de cooperar com a contração muscular voluntária, prevenir
o tromboembolismo pulmonar, hoje a eletroestimulação é um mecanismo não farmacológico mais efetivo para prevenir TEV, o tromboembolismo venoso. Tá? Ele é muito mais eficiente do que a bota pneumática e é ignorado pela maioria dos colegas. Na fase de desmame, a gente usou já para recuperar a função muscular, sobretudo aqueles pacientes que não eram capazes de cooperar, ou potencializar a contração muscular, prevenir, diminuir o risco de atrofia e recuperar a TEV. Na UTI, ainda na fase de recuperação, no mesmo propósito. Na unidade de treinamento, e alguns pacientes foram utilizados, sobretudo aqueles que tiveram neuropatia periférica ou tinham funcionalidade ainda muito limitada, e até no pós-alta, que a gente vai falar, nas neuropatias e nos pacientes usando a ferramenta, né, a interface de eletroestimulação do corpo inteiro. O que a gente pode ver foi isso aí mesmo, né? Numa fase inicial, o RIQUE, suporte neuromuscular avançado. Na fase de apartamento, né, ainda hospitalar, já usando a eletroestimulação de corpo inteiro. E na fase ambulatorial, mantendo esse suporte. Problemas de eletroestimulação no paciente crítico, particularmente os pacientes sépticos, né? Isso foi observado nesse estudo do Rodrigues, que ele viu que apenas 77% dos pacientes em que ele eletroestimulava, ele tinha uma contração muscular. Então, primeiro dado importante, que foi confirmado nesse estudo do Sérgio, né, é que nem todo impulso elétrico vai ser convertido em uma contração muscular efetiva, particularmente no paciente crítico. E esse é o maior desafio. Como é que eu vou eletroestimular um paciente que tem prejuízo de estabilidade neuromuscular, porque ele tem canalopatia, de canais de sódio, ele tem que diminuir a estabilidade do nervo e do músculo, ele tem edema endoneural, com lesão axonal difusa. Então, é um tecido menos excitável, ele tem edema, ele tem inflamação do músculo. Então, o maior desafio é promover uma contração muscular efetiva nesse indivíduo, né? Nesse estudo, em particular, a contração muscular desejável, que seria uma contração muscular visível ou palpável, uma contração muscular visível e palpável completa em todo o músculo, só foi conseguida em 25% dos pacientes. E o edema foi um dos fatores, a presença de sepse, o outro fator, e o uso de drogas vasopressoras em doses altas, que tudo isso aí está associado à sepse. Né? O paciente séptico, ele vai ter edema, ele vai precisar de drogas vasopressoras, no caso a noradrenalina, na maioria das vezes, e ele vai ter a sepse como causa disso tudo. Então, os pacientes, quanto mais sépticos, quanto mais inflamados, menos respondedores à eletroestimulação vai ser. Esse estudo mostrou isso de uma forma muito clara. Ele usou um mapa em radar, né, e viu os pacientes que responderam ao eletro e os pacientes que não responderam. Ele pôde ver que houve uma melhora da função muscular naqueles bons respondedores no momento da alta e no momento do despertar, o que não houve nos pacientes bons respondedores. Justamente os pacientes não sépticos. Ele pode ver, fazendo uma correlação negativa aqui, que vocês estão vendo, que quanto maior o SOFA, que é o score de SOFA, aquele score para ver inflamação, falência de múltiplos órgãos, e particularmente serve para o diagnóstico da sepse e classificação da gravidade da sepse, quanto maior o SOFA, menor era a contração muscular evocada pelo estímulo elétrico. Então, é importante a gente entender essas barreiras. Vamos falar da pandemia. Essa é uma coisa que o fisioterapeuta tem que entender, e aí valorizar o eletrodiagnóstico por estímulo de superfície. Algo que está no nosso rol de procedimentos, é de cobertura obrigatória, não está no rol da ANS, mas está no nosso referencial, e boa parte dos fisioterapeutas não sabem fazer. E ganhou muito destaque recentemente, porque o eletrodiagnóstico por estímulo de superfície, ele tem uma sensibilidade, reprodutibilidade, uma acurácia muito próxima da eletroneuromiografia, né? E ele é importante para diferenciar quem tem fraqueza muscular adquirida na UTI com neuropatia e quem não tem neuropatia. Porque a fraqueza muscular adquirida na UTI, ela pode ocorrer por miopatia, ela pode ocorrer por neuropatia, ou pelas duas coisas associadas, ou seja, a lesão do nervo e a lesão do músculo, mas ela pode ocorrer sem um paciente nem ter lesão muscular, nem ter lesão nervosa, por descondicionamento. E o que a gente viu muito na COVID foram pacientes que tinham estabilidade neuromuscular preservada, mas o músculo atrofiado, por uma disfunção muito mais metabólica. Portanto, esses indivíduos respondiam muito mais eletro do que o paciente de UTI clássico. Aí a gente fazendo eletrodiagnóstico aí, e achando ponto motor do reto neuronal. Isso era um paciente COVID, e a gente pode ver que
esse foi o grande achado, né, inicial, que nossa, o paciente COVID, a despeito de ficar 12 dias no bloqueador neuromuscular, ele responde à eletroestimulação. Que bacana, né? Então, se responde, vamos evocar a contração de forma involuntária. E aí, esse foi o trabalho do Paulo Eugênio, que ele fez em pacientes neurológicos, e viu que o eletrodiagnóstico ele tem relação com a manutenção da massa muscular, na ecografia. Então, aí em preto, a lista com quadrados pretos são os pacientes que foram eletroestimulados, 14 dias. Vocês estão vendo nesse ensaio clínico que os pacientes que foram eletroestimulados, eles mantiveram a espessura do vasto medial ou do reto femoral e do tibial anterior. E a ecogenicidade, que mede qualidade muscular, ela foi mantida nos indivíduos eletroestimulados, enquanto que naqueles que não foram eletroestimulados, a qualidade muscular piorou. Piorou bastante, né? Quando ele viu o eletrodiagnóstico por estímulo superfície, onde o ponto de corte, para você dizer que esse paciente tem uma desordem neuromuscular, é quando a clonaxia é a menor largura de pulso, ao dobro da real base, que você tem a menor largura de pulso que você vai ter uma resposta muscular. Bem, quando os indivíduos tinham uma clonaxia maior do que 1.000 microsegundos, você vai dar o diagnóstico de disfunção neuromuscular associada à doença crítica. Ou seja, ele tem uma lesão do nervo. Bem, nos pacientes que foram eletroestimulados, a incidência de desordem neuromuscular no 14º dia foi 0. Enquanto que nos pacientes que não foram eletroestimulados, no tibial anterior e no reto femoral, essa incidência de desordem neuromuscular foi, respectivamente, de 47% e 13%. Então, eletro manteve massa muscular, preveniu o prejuízo do tecido neuromuscular, ou seja, manteve a estabilidade do tecido neuromuscular. E olha o bacana aí, ele fez um torque, ele fez análise de torque involuntária. Os pacientes que foram eletroestimulados melhoraram a força muscular durante o período de internamento na UTI. 14 dias. Isso é um dado extraordinário, né? E que é negligenciado. Isso é um dado de um trabalho que a gente deve estar publicando em breve aí, onde a gente viu que os pacientes de COVID, em geral, eles mantêm essa estabilidade neuromuscular. A gente viu no tibial anterior e no vasto medial. A despeito de ficar, em média, nessa população, 10 dias de ventilação mecânica até o dia da avaliação, um tempo de exposição de 5,4 dias de bloqueador neuromuscular, fizeram hiperglicemia, 50% deles, tiveram hemodiálise, usaram o aminoglicosídeo, enfim. Vários fatores de risco que vão convergir para gerar desordem neuromuscular, mesmo assim os pacientes mantinham estabilidade do tecido neuromuscular e eram pacientes respondedores à eletroestimulação. O outro dado importante é que a gente fez essa análise da ecografia, aqui no Hospital Agamenon Magalhães, à esquerda, e no Hospital Esperança, à direita. Então, a gente fez análise da ultrassonografia para ver a morfologia muscular, tanto a qualidade quanto a quantidade de músculo que o indivíduo perdia ao longo do internamento hospitalar. Aqui, 2 eletroestimuladores convencionais. Na primeira onda, a gente usava o Neurodin nos 2 hospitais, e alguns pacientes também a gente usava o 071 da Quark, que é um equipamento que serve, vocês estão vendo a caneta de eletrodiagnóstico, ele faz o eletrodiagnóstico. Aí foi quando a gente foi presenteado na segunda onda, começou em agosto, né, de 2020, com o equipamento de suporte neuromuscular avançado. Eu vou falar já qual é a diferença disso para um eletroestimulador convencional, né? Uma das vantagens é essa, ele já diz a qualidade de contração muscular que você quer. Então, não interessa a miliamperagem, não interessa a largura de pulso, você vai fazer uma configuração de corrente que permita que a contração muscular seja do tipo 4 e 5, a contração muscular efetiva, e você não subdose a intensidade de treinamento. A gente usa uma escala um pouco diferente, mas muito semelhante, onde a gente objetiva. Antes a gente pensava nisso aqui, obtenção de contração muscular com esboço de movimento articular. Hoje a gente busca isso aqui, obtenção de contração muscular com movimento articular completo. E esse é um grande problema da eletroestimulação não dar certo na maioria das UTIs. Os colegas subdosam e fazem o que, infelizmente, é sugerido na literatura, que é fazer uma eletroestimulação com a contração muscular visível, que é muito pouco. Isso não vai atenuar, na medida certa, o processo de hipotrofia muscular. Então, aí o paciente fazendo o RICARE, vocês estão vendo aí a unha pintada, tal, para ver que é a mesma paciente, tá?
essa paciente ficou 12 dias no ventilador. Isso, a outra. Um dia depois de chubada, no 13º dia, ela levantava a perna contra a gravidade. Puxa a pontinha do pé para cima. Olha lá, normal. Aí o paciente, é claro, que vai ficar com desequilíbrio. E o que a gente via aqui, o paciente tinha alta da UTI andando. Né? Esse é um paciente que, olha, recebendo a eletroestimulação, e aí vários grupos musculares, membro superior, membro inferior. Né? E olha esse paciente já aqui depois. Levanta. Né? Isso, reto. Levanta. O vídeo está rodando. Isso, reto. Ó, ok, levanta a perna contra a gravidade. Perdeu massa muscular, mas manteve funcionalidade. E aí, a história desse paciente, que hoje é um amigo, foi muito interessante, porque ele disse o seguinte: a família já tinha comprado cadeira de roda, já tinha contratado um cuidador, porque já tinham tido os outros parentes da família que ficaram com Covid, foram internados na UTI, e saíram todos de cadeira de roda, demoraram um tempão para voltar a andar. Ele saiu da UTI andando. Isso aqui já era na reabilitação, poucos dias após a alta hospitalar. Então, você acelera o processo de reabilitação. Aqui, um paciente com ECMO, nós tivemos 8 casos de pacientes que usaram ECMO. O primeiro caso foi um dilema, a gente estimula ou não, fizemos a morfologia muscular e entrou no protocolo saque prévio. Né? E a gente viu que o resultado também foi muito bacana. Esse processo aí, esse é um bastão com peso, né? Da paciente já está nessa condição funcional no pós-alta, foi acelerado graças ao uso da eletroestimulação, né? Aqui um paciente com ECMO, vocês estão vendo aí, ó, e ele fazendo a eletroestimulação, tanto para membro superior quanto para membro inferior, sem problema. A gente quebrou esse mito, né? Uma outra coisa que acontecia é que os pacientes estavam no apartamento, aí o médico passava e falava: nossa, o paciente está acordado ali, ó. Você disse que ele estava sedado e tal. Está levantando a perna ali. E a gente falava: não, isso aí é porque ele está fazendo o suporte neuromuscular. E a gente vai falar já qual a diferença de uma coisa para outra. Outra paciente na ECMO, esse dia foi diagnosticado uma TPP, a gente esperou a paralisação, né, e ela colocou um filtro de veia capa. Ó, só está fazendo membro superior e membro inferior direito. Mas no outro dia, após o procedimento, ela já está fazendo a eletroestimulação. Essa paciente, uma bailarina, voltou a andar. Ela ficou 37 dias de ventilação, 20 e poucos dias de ECMO, e essa paciente saiu da UTI andando. Né? Aqui ela fazendo o neurodin, após o período de internamento, aqui para potencialização muscular, e você sabe, conseguir o neurodin, estimular com esse nível de estabilidade neuromuscular, uma paciente que teve toda essa agressão, só é possível porque a gente manteve a estabilidade neuromuscular dela quando usou a ECMO no momento certo. Fazendo exercício de sentar e levantar no sarapuz, com a lógica de fazer o estímulo na fase excêntrica, né? E ela tem uma história linda, voltou para a filhinha dela, enfim, e saiu totalmente reabilitada. Bem, o que devemos considerar no treinamento com a eletroestimulação no paciente COVID? Iniciar logo nas primeiras 24 horas após o bloqueador neuromuscular. Avaliar a estabilidade neuromuscular. Escolher o equipamento adequado. Identificar ponto motor é importante. Avaliar a estabilidade clínica e eletrolítica. Esses pacientes fazem muito distúrbio eletrolítico, né? Magnésio, sódio, potássio, você tem que considerar. Avaliar a reserva bioenergética do músculo. A avaliação nutricional, a gente hoje não trabalha sem trabalhar com a nutrição, presença de disfunções tegumentares e algo que possa atrapalhar o estímulo elétrico, como edema, obesidade, uso de drogas vasopressoras, neuropatia, sepse, conforme a gente já falou. Então, a gente teve a oportunidade de criar esse fluxo, esse protocolo já específico para o RICARE, vai estar saindo na edição do Profísio aí, né? Onde a gente botou lá, então, o paciente elegível para Nêmesis, elegível. Tem alguma contraindicação? Então, não faz hoje. Reavalia com 24 horas. No outro dia, ele não tem mais essa contraindicação e é elegível, a gente vai fazer toda aquela sequência. Avaliar a qualidade muscular, avaliar aspecto nutricional, a parte eletrolítica, achar ponto motor, avaliar a excitabilidade do tecido neuromuscular, fazer ecografia e aí fazer o primeiro treinamento e entender que treino não é tempo, é quantas contrações você vai querer. A gente vai mostrar já o protocolo. Aqui algumas medidas de contraindicação, mais uma coisa do que é o suporte neuromuscular,
Esse eletroestimulador ele já vem com todo o checklist de contraindicação. Então, tu tem que anotar a pressão arterial, tu tem que anotar a frequência cardíaca do paciente, e ele vai dizer, com essa pressão arterial, eu não vou eletroestimular. O eletroestimulador já diz isso para ti. Essa frequência cardíaca, ou então ele pergunta, você vai querer eletroestimular com essa frequência cardíaca? Né? Então, ele já considera critérios de estabilidade clínica, e tem ali, ó, CPK maior do que 1.000 unidades litros, a noradrenalina, se o paciente está muito hipoxêmico, como é que está a hemoglobina, como é que está o lactato dele. Todos os critérios de contraindicação vão estar ali, se você vai ter que fazer esse checklist antes de começar. E aí a gente fazia o eletrodiagnóstico, achava o ponto motor, já via a estabilidade do tecido neuromuscular, e olha, aí a ecografia já era analisada. O ultrassom é interessante porque você vai ver a qualidade desse músculo, né? E você vai ver a quantidade de músculo que o indivíduo tem, a saúde do músculo para responder à eletroestimulação. Usamos muito também a ultrassonografia para identificar a resposta à eletroestimulação. Pacientes que tinham, muito comum na Covid-19, os pacientes fazerem a fadiga de alta frequência. Imagina, 12 dias usando bloqueador neuromuscular, 10 dias usando bloqueador neuromuscular, a placa neuromuscular ela vai voltar devagarinho. Então, os pacientes faziam muita fadiga prematura por falha de condução do estímulo elétrico do nervo periférico para o músculo. E você tinha que dosimetrar eletro de uma forma muito específica para evitar isso. Você está contraindo com frequência de pulso alta e o músculo, na verdade, só gerando abalo, não está respondendo. Tá? Então, a gente viu que frequências de pulso mais baixo geravam boas respostas. Uma outra coisa é usar o ultrassom para ver a reserva bioenergética do músculo. Então, tem um software chamado Muscle Sound, né? Muscle Sound, que ele mede a quantidade de glicogênio que você tem no músculo. É muito utilizado em atletas, né, de alto rendimento e por fisiologistas do exercício. Ele faz, olha, eu faço análise do ultrassom antes, faço depois, se o músculo está mais ecogênico, ele piorou, a qualidade muscular está reduzida, a reserva está... Eu vou saber se eu vou fazer um treino de recuperação ou se eu vou descansar esse atleta, recuperar para que ele possa ir para a próxima partida com a musculatura em dia. Os colegas começaram a aplicar esse UTI. Olha o que se viu. A gente vê aí um atleta antes e depois da competição, o score caiu de 90, que é o máximo, para 65, e eles aplicaram em 7 pacientes de UTI. Eles viram que a média do score foi de 4. Tiveram alguns pacientes que o valor foi 0. Aí você vê um músculo todo branco ali, né? E aí o que quer dizer isso? Que o músculo não tem reserva nenhuma. Então a gente tem que pensar muito que qual a eletroestimulação que eu vou fazer. Às vezes o paciente só faz 4 contrações porque ele não tem reserva bioenergética para fazer mais do que isso. E a estratégia adotada era de eletroestimular várias vezes ao longo do dia com poucas contrações. E não podemos esquecer do suporte nutricional. Queria chamar a atenção disso. Hoje, os nutricionistas e nutrólogos estão muito mais entusiastas da eletroestimulação do que o próprio fisioterapeuta. É estranho isso, né? Porque eles viram que, poxa, para que o meu suporte nutricional seja adequado, para que realmente o aporte proteico funcione para prevenir catabolismo muscular na doença crítica, eu preciso de atividade muscular. E eu não tenho como ter atividade muscular de forma voluntária no paciente que está sedado. Então, a única medida é eletro. Então, é a união da fome com a vontade de comer. Então, o projeto SAC-PREV, a gente instalou isso. Então, o paciente eletroestimulado, a nutrição, ela dava num intervalo de, no máximo, 2 horas, um aporte de proteína, um whey protein, de 2,5 a 3 gramas por quilograma dia. É claro que tem que ser avaliado todos os critérios clínicos, né? Paciente com função renal ruim, isso é perigoso. Tá? Quanto à estratégia de eletro, hoje a gente pode falar que a gente tem 2 formas de fazer. Ou as correntes metabólicas, onde a gente gera abalo muscular não funcional, você vai estimular com frequência de pulso baixa, de 2 a 10 Hz, ou 2 a 10 pulsos por segundo, onde essa frequência de pulso ela gera um abalo muscular, mas ela não gera a tetanização da fibra. Não gera funcionalidade, mas isso tem uma função. Isso ajuda a vascularizar o tecido muscular, isso tem uma ação anti-inflamatória muito legal, isso melhora a função endotelial. Então, as correntes metabólicas, elas têm indicação clínica. E as correntes tensionais, onde você vai usar a frequência de pulso acima da frequência de fusão, que é mais ou menos 16 a 20 pulsos por segundo. Acima disso aí, eu vou tensionar a fibra. Eu vou ter uma contração tetânica, o músculo vai contrair tetanicamente e ele vai gerar movimento.
Quanto maior a frequência de pulso, mais tetania na fibra muscular, maior o efeito de hipertrofia. Bem, dentro desse conceito de terapia metabólica e tensional, as indicações estão aí, os objetivos da terapia metabólica é usar a frequência de pulso ali, né, de 1 a 10 Hz, o objetivo é vascularização, metabolização, um efeito anti-inflamatório, né? Você tem um risco mínimo de lesão muscular e de fadiga de alta frequência, que é uma corrente que ela não agride, porque ela não tensiona muito a fibra muscular, e ela é usada para isso, ou como aquecimento ou recuperação de um treinamento, né, após uma corrente tensional. Nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, se vocês forem pegar todas as meta-análises, vão dizer que é a chamada eletroestimulação crônica, por longos períodos. Você vai usar a frequência de pulso, na maioria, 10 pulsos por segundo. Então, fica lá o cara com o músculo abalando. Mas por períodos que podem chegar até 8 horas. E a última meta-análise mostra que quanto mais prolongado esse tempo, melhor o efeito. A caquexia cardíaca ocorre muito por hipofluxo da musculatura, por aumento da resistência vascular periférica. É a melhor corrente para esses indivíduos. Tá? Pacientes sépticos é adequado, diabéticos, pacientes com doenças vasculares, para prevenção da TEV. Então, tem sua indicação. E as correntes tensionais é mais para ganhar força e massa muscular. Aquele paciente que é inábil para fazer uma contração muscular, eu quero ganhar força, quero ganhar, atenuar a perda de massa muscular, eu vou usar a corrente tensional, com frequência de pulso acima de 20 pulsos por segundo. Aí vem a pergunta, quanto tempo? Não tem tempo. A gente, em geral, começa buscando 30 contrações e a gente vai aumentando o número de contrações à medida que o indivíduo vai respondendo. Tá? E a frequência, eu posso dizer que uma vez ao dia é mais do que efetivo. Tá? E aí você pode usar protocolos aí de 20 a 100 Hz, com larguras de pulso de 200 a 1000 microsegundos, dependendo da estabilidade neuromuscular, e a frequência de pulso que vai determinar a frequência que você vai colocar é o volume de treinamento que você quer, sem gerar fadiga de alta frequência. E aí, olha, a gente tem esses dois protocolos que a gente usa mais, 3 segundos de subida, 10 segundos de sustentação, 2 segundos de queda, de decaimento e 15 segundos de repouso. Tá? Que quer dizer que eu vou fazer 2 contrações a cada minuto. Que quer dizer que em 15 minutos eu fiz as 30 contrações que eu queria. Tá? Ou esse outro, 2 segundos subindo, 6 segundos contraindo lá em cima, 2 segundos caindo e 20 segundos de relaxamento. Para aquele indivíduo que fadiga mais rápido, é bom dar um tempo de relaxamento um pouco maior. Na verdade, existiriam vários protocolos, o ideal é que você faça uma coisa individualizada. Você tem que individualizar. Individualizar de acordo com o objetivo. E aí, esse trabalho italiano, ele traz isso, ele já fala da eletroestimulação para prevenir fraqueza muscular adquirida na UTI, para prevenir edema e TVP, que aí são as correntes mais metabólicas, e para prevenir disfunção respiratória. A gente tem visto muitos trabalhos falando da eletroestimulação de musculatura de parede abdominal, não é de diafragma, de parede abdominal. E o que acontece? Sincronizando com o ventilador. Esse paciente, quando ele acordar, ele vai ter uma tosse mais efetiva. A tosse ineficaz é um dos principais mecanismos de falha na extubação. Então, se você manter a musculatura de parede abdominal boa, esse paciente vai ter uma melhor tosse. Isso tem impactado nos desfechos relacionados à ventilação mecânica. Esse é o projeto SARC-PREV que a gente fez com a nutrição, onde a gente identifica isso. O paciente admitido na UTI, presença de fator de risco para sarcopenia, está entubado, ultrassonografia. Aí a gente vê a espessura muscular, a área de secção transversa, espessura anterior do quadríceps, a área de secção transversa do reto femoral e ecogenicidade. Nas primeiras 48 horas, 7 dias depois, o paciente ainda não tem cognição para fazer uma manobra volitiva de avaliação de força, tipo MRC, que ele precisa estar alerta, precisa estar cooperativo, ou o hand grip, ou o MRC, ou a MIP. Então, esse paciente, que ele está com RAS alterado, ele está com câncer positivo, com delírio, a gente faz repete a ultrassonografia. Se a espessura anterior do quadríceps caiu mais que 20%, se a área de secção transversa caiu mais que 10%, e a ecogenicidade, que é um parâmetro de qualidade muscular, aumentou de mais que 8%, esse paciente provavelmente fez uma fraqueza muscular adquirida na UTI. E aí as estratégias vão ser mais agressivas. Esse é um dos estudos que a gente te falou, olha, um ensaio clínico, publicado numa revista muito boa, acredito qualquer, muito bem desenhado, que mostrou que os indivíduos que eletroestimularam abdômen, eles tiveram maior taxa de sucesso na intubação, menor tempo de estadia na UTI, né, e uma espessura da musculatura abdominal maior, ou seja, manteve a morfologia do músculo. Né?
Bem, para a gente ir para a fase final da nossa aula, a Covid permitiu, e como o pessoal sabe que a gente é entusiasta da elétrica, a indústria fez questão de falar, testa nosso equipamento, vê como é que está funcionando. Então, a gente viu, esse é um outro equipamento, que é o Phase Cycling, né, que é um equipamento que concilia mobilização passiva com eletroestimulação, mas o mais bacana é a explosão, né, o avanço, né, a celeridade que foi dada à questão de registro na Anvisa de vários dispositivos que vêm com um propósito diferente da eletroestimulação convencional. Vocês veem à sua direita, aí embaixo, um paciente sendo eletroestimulado com um eletroestimulador convencional, Neurodin. E vocês estão vendo os outros dispositivos, são todos outros dispositivos de suporte neuromuscular avançado. O que a gente quer dizer? Foram desenvolvidos para a eletroestimulação no doente crítico. Se o fisioterapeuta não acordar para isso, quem vai fazer isso é o fisiatra, o neurologista, que vai prescrever, e a técnica de enfermagem, o enfermeiro vai aplicar. E a gente vai perder a oportunidade de ter autoria intelectual sobre essa questão. Porque o que determina a evidência, a prática clínica, é a evidência científica. E a evidência científica sobre essa tecnologia em melhora de desfecho clínico no paciente na UTI é inquestionável. Então, qual a diferença do suporte neuromuscular avançado e o eletroestimulador? Para quem gosta de ventilação mecânica, eu particularmente gosto muito, é comparar o que era um ventilador mecânico que ele passou quando ele passou a ser microprocessado. Né? Esse é um equipamento que ele faz o eletrodiagnóstico, ele guarda todas as informações do treinamento, o eletrodiagnóstico vai ser automatizado, ele faz réu básico, naxia, acha o ponto motor, faz a taxa de acomodação, faz QVT. Eu sempre, quando vou dar aula de eletro, eu falo essas coisas e a galera fala, pô, mas que diabo é isso? Se você não quiser aprofundar sobre isso, nunca vai saber o que é. Isso são os métodos de eletrodiagnóstico por estímulo de superfície, que dão um diagnóstico precoce da fraqueza muscular adquirida na UTI e dá prognóstico para os pacientes, que é o que a gente tem visto. Então, o fisioterapeuta tem que procurar saber eletroneurofisiologia, assim como ele sabe biomecânica ventilatória para aprender a ventilar os pacientes. Tá? E a diferença desses equipamentos é isso, que eles fazem tudo de forma automatizada, eles têm um software que joga todas as informações nas nuvens e você tem uma capacidade de entrega muito maior, tem uma segurança muito maior com ajuste de densidade de corrente para evitar queimadura, e permite uma potência de entrega do estímulo elétrico que te permite promover contração muscular mesmo naqueles indivíduos. Um equipamento como o eletroestimulador convencional não vai conseguir promover contração muscular. Então, é a era do suporte neuromuscular avançado. Terapia intensiva, que precisa de suporte hemodinâmico, precisa de suporte ventilatório, precisa da monitorização intensiva, do suporte renal, ela vai agora, quer a gente queira ou não, vão chegar nas UTIs, os equipamentos de suporte neuromuscular. Se o fisioterapeuta não quiser aprender isso, ele vai perder um espaço importante do mercado ou vai virar, eu gosto de usar essa expressão, controle remoto de médico, né, ou de outro profissional, que vai ter autoria intelectual para dizer, ó, faz assim, faz assado, bota assim, coloca assim, porque você não sabe prescrever como usar o dispositivo. Então, vai te possibilitar ele estimular vários grupamentos musculares ao mesmo tempo, um range de configurações de correntes que vão permitir estimular ou evocar contrações musculares, mesmo em indivíduos onde essa contração muscular seja muito difícil, né? E aqui eu só para mostrar resultados de 2020, a gente tem isso atualizado, mas durante 3 meses, com exposição de 25, aí foram 40 pacientes expostos à ventilação mecânica. A gente trabalhou 3 meses com 0 de fraqueza muscular adquirida na UTI. Eu tive muita dificuldade para acreditar nisso. Saí da UTI cardiológica, porque essa era uma das UTIs que virou UTI Covid, e que a gente usou o dispositivo. Então, você vê a situação como essa. Ó. O paciente era estimulado diariamente, e quando ele acordava, 2, era isso que acontecia. 3, bora, 4. Ele contraía a musculatura de uma forma como se nada tivesse já fazendo o treino resistido. E a gente não pôde usar o suporte neuromuscular em todo mundo. Então, a gente pode ver a diferença entre aqueles que usaram e aqueles que não usaram. Né? A gente viu que aquele conceito que eu falei, de que hoje eu entendo a fraqueza muscular adquirida na UTI, naquele paciente que é bom respondedor à eletroestimulação, e com um hospital que tem um dispositivo adequado, isso é uma iatrogenia. Iatrogenia que cabe até processo.
Eu brincava lá com os fisioterapeutas o tempo todo com os meus colegas. Falei, olha, se eu tiver Covid mesmo, tiver que ser entubado, eu quero que bote minha perna para subir. Bote meu braço para contrair. Se eu fizer carinha feia de que está com dor, esquece minha dor. Mas se eu acordar, se vocês me chubarem e eu não tiver força para levantar o braço, para levantar a perna, eu mato vocês. Falava isso na boa. Então, porque eu sabia do que dava de resultados, né? Então, ali, uma paciente na ECMO usando o Riquet, um outro paciente aqui usando o eletroestimulador convencional. Nós tivemos a oportunidade de registrar esses dados, né? E logo mostrar, né, essas informações. Está tendo uma evolução tecnológica absurda, né? Porque os caras estão muito alinhados ao que a gente fala, ó, precisa melhorar isso aqui, esse é o Riquet, esse é o Ribelt, que é um eletrodo, ele vem com essa proposta de facilitar a colocação da eletroestimulação. A gente tem dito muito isso, ó, tem que ser uma coisa que você bota os eletrodos em 5 minutos. Porque o fisioterapeuta não tem tempo para demorar em UTI colocando eletrodo, tem que ser prático, senão não vai funcionar. E eles estão trabalhando nesse sentido, e no sentido de que a gente tem que fazer vários grupamentos musculares contraírem ao mesmo tempo, né? Então, era isso que eu queria passar, essa mensagem, né? Que a experiência com a Covid-19 mostrou que o prejuízo neuromuscular associado à Covid-19, embora o paciente perde muito músculo, ele mantém estabilidade neuromuscular, então ele tem um bom prognóstico para a mobilização de modo geral. Quem já fez reabilitação de paciente Covid, que recebeu paciente cadeirante, 2 meses, 3 meses depois, quase está andando. Pode ver, o paciente Covid ele é bom respondedor à mobilização, mas é eletro mais ainda, porque você pode prevenir a perda de massa muscular. Eles apresentam uma baixa reserva bioenergética, então você tem que fazer a prescrição individualizada. Não existe protocolo, eletroestimulação não é protocolo operacional padrão, não é procedimento operacional padrão, é protocolo e precisa ser individualizado. Tá? É necessário atenção especial a distúrbios eletrolíticos e eventos de rabdomiólise. No caso da Covid-19, os pacientes faziam muita CPK alterada por rabdomiólise, né? A obesidade foi um fator limitador, sobretudo na segunda onda, porque a gente teve muito paciente obeso, mas o Riquet ajudou muito. Aquele paciente que a gente usava um eletroestimulador convencional não acontecia, e com o Riquet a gente conseguia. E a eletroestimulação ela pode prevenir totalmente a fraqueza muscular em alguns casos. No paciente que é bom respondedor eletro, eu repito, no paciente que é bom respondedor ao suporte neuromuscular, se o fisioterapeuta não fizer, ele está sendo negligente, promovendo uma iatrogenia que poderia ser evitada. Essa é a mensagem que a gente tem para dar. Agradeço aí, Cadu, a possibilidade e a possibilidade da gente manter essa missão. Excelente, Simar. Palestra absurdamente interessante e boa, de um assunto, como você falou, negligenciado. Em quantos hospitais hoje a gente tem até aquele neurodin pequenininho, né? Pois é. Basicão, que é o mínimo possível, né? Então, a COVID, eu acho que tem 2 assuntos muito interessantes em relação à COVID, que é o quanto ela trouxe de evidência científica para testar algumas terapias, algumas técnicas, e a eletroestimulação é uma delas, e a celeridade dos protocolos de Anvisa, de liberação de equipamento, né? Isso em todos os setores, né? Então, a gente acompanha não só nessa gama, como desconheço da gama assim, conheço um pouco, porque já tive a oportunidade de ir no centro lá da Pulmocardio e entender um pouco. Não experimentei ainda, mas deve ser fantástico. E a estrutura lá é show de bola. Essa coisa que você falou da Anvisa, cara, a gente teve muita dificuldade. Uma coisa que eu ajudei o pessoal da Riquet que tem um gênio por trás disso, né? Um cara genial chamado Paulo Eugênio. Você já deve ter ouvido falar. Ele é genial, né? E é um parceiro que, assim, eu gosto de sentar com o Paulo e conversar, porque a gente viaja nas ideias. E ele tem um cunho mais pesquisador e um cunho mais clínico, né? Então, ele é entusiasta do treinamento muscular respiratório e eu da eletro. Então, quando ele estava com o equipamento, e o pessoal da engenharia da Vistory, cara, a gente está com o equipamento, mas não tem registro na Anvisa. Ajuda a gente, porque você tem uma experiência aí de eletro na primeira onda, e eles conseguiram, em 15 dias, conseguiram o registro, justamente mostrando a questão da
emergência da Covid-19. E, assim, o que eles falavam? Se fosse ventilador, se fosse equipamento de oxigenoterapia, essas coisas, para terapia respiratória, o registro estava saindo fácil, porque precisava, né? Mas para a eletroestimulação, os caras da Anvisa não estavam entendendo. A gente teve que fazer um documento mostrando o quanto é importante prevenir, né? Ou atenuar o prejuízo neuromuscular, inclusive. Os resultados dos estudos mostram, né? Parabéns aí pela iniciativa dos estudos, né? Eu acho que uma das coisas também que... eu estou só comentando porque claro, não por favor, teve nenhuma pergunta aqui no chat, e aí são coisas que eu queria complementar, é a gente se apoderar mesmo, né? Disso aí, a gente aproveitar o espaço que a gente está tendo, do reconhecimento que a gente está tendo, e se apoderar mesmo e seguir bem, né? Eu acho que a gente tem que se apropriar mesmo da nossa função, da nossa profissão e evoluir. Eu acho que essa está sendo a chance. Cara, e assim, olha, o Paulo está trabalhando com o pessoal da Visor e eles vão ainda desenvolver muito essa máquina, muito, né? E eles estão desenvolvendo outros dispositivos aí que vão facilitar muito a vida da gente, né? Então, a gente vai estar correndo agora para pegar os dados, né? Pelo menos a gente acha até uma série de casos com os outros casos de ECMO, né? O que me preocupa, Cadu, é que invariavelmente essas tecnologias vão ser desenvolvidas e vão chegar, porque aquilo que a gente falou, a tecnologia, a epidemiologia que determina a prática clínica. Falou, olha, sabe quem está interessado em comprar esse equipamento? Mas o fisioterapeuta não brigar por isso aí é que é complicado, porque mais adiante ele vai ter que fazer de alguma forma, né? Nem que seja para executar o procedimento e não ter autoria intelectual sobre a tecnologia. E só para a gente fechar aqui, dentro desse tempo todo, é uma dúvida que eu fiquei. Qual a dificuldade que ainda tem hoje da eletroestimulação dentro do hospital? Cultura. Fisioterapeuta, se falar de ventilador, ele tem um orgasmo. Desculpa falar aqui, cara, mas se falar de exercício, ele acha que é chato. E esse é um problema. Eu estou com alguns alunos aqui que eu falo isso o tempo inteiro, né? Na reabilitação, a gente vê no pós-Covid, os colegas preocupados em fazer fisioterapia respiratória pós-alta e, na maioria das vezes, o que esses pacientes precisam é de uma reabilitação mais global, mais sistêmica, né? Entender como profissional do movimento, que usa a cinesiologia para fazer terapia e para reabilitar. Então, o que acontece hoje é que ele cria todas as barreiras possíveis, o próprio fisioterapeuta, para não fazer, né? E até mudar essa cultura, hoje eu posso dizer que eu trabalho em 2 hospitais, um público e privado, que o pessoal tem na sua essência já o entendimento. Ele passa na cabeça dele e fala, esse paciente está na janela pré-eletro. Esse paciente, ele pensa, mas na maioria dos serviços, ele nem pensa nisso, cara. E quando ele vai fazer, ele cria uma série de barreiras. Vai tomar tempo, dá trabalho, eu fiz e não respondeu, eu fiz e não funciona. Então, Cadu, a mensagem que a gente tem que dar é o seguinte, o que é que a gente vai fazer naquele momento que o paciente está inconsciente, inábil para realizar uma contração muscular voluntária, e se ele responde à eletroestimulação, você botou o eletroestimulador e a contração muscular foi boa, o que justifica o cara não fazer? Eu não sei por que não faz. É cultura. A gente precisa fazer os colegas acordarem para isso e entender que o suporte neuromuscular é tão importante quanto o suporte ventilatório. Eu não estou falando que o suporte ventilatório não seja importante. Sim, não, com certeza. Para mobilização precoce, para permitir que eu faça exercício, boto o paciente, tenha controle de tronco, bota ele para andar, bota ele em pé, progrida nos esquemas de mobilização, eu preciso de estabilidade ventilatória, né? Então, isso aí pronto. Perfeito, mas você não pode ver o paciente fragmentar e pensar só nisso. Com certeza. Obrigado, professor. Valeu, Cadu, eu agradeço. Obrigado. Um abraço aí, Marcelinho. E assim, a gente agradece e espera que em novas oportunidades a gente tenha você conosco aí, a gente abrilhantando aí nosso evento, trazendo coisas novas e coisas que a gente tenha... Chega a clímax dentro do hospital, não só com ventilação na casa. Isso aí. Obrigado, irmão. Pessoal da LocMed aí. Tudo de bom. A gente quer agradecer mais uma vez os patrocinadores, né, a Ficha e a Philips, por terem acreditado no nosso projeto e o apoio mais uma vez da Xlang, nossa parceira. Boa tarde.